Josué capítulo de número 19, 20 e 21. Josué 19, versículo 1. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, e Seba, e Molada, e Azar Sual, e Balá, e Ezem, e Eutolate, e Betul, e Orma, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias, Aim, e Rimon, e Eter, Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que haviam em redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do sul. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride, e subia o seu termo pelo ocidente e Marala, e chegava até Dabezete, e chegava também até o ribeiro que está defronte de Joquineão, e de Saride, voltava para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislote-Tabor, e saía a Debarete, e ia subindo a Jáfia, e dali passava pelo oriente, para o nascente, a Gat-Efer, em Et-Cazim, e saía Rimon Metoar, que é Nea, e tornava este termo para o norte, a Anatom, e as suas saídas eram Vale de Ifta-El, e Catate, e Naalau, e Siron, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Arafaim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quisião, e Ebes, e Remete, e em Ganim, e em Edã, e Bet-Pazes. E chegava este termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Eucate, e Ali, e Betem, e Aquisaf, e Alameque, e Amade, e Mizal, e chegava ao Carmelo para o ocidente, e a Sior, Libnate, e voltava do nascente do sol a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon, e ao vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emek, e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda, e Hebron, e Reob, e Amon, e Caná, até grande Sidom. E voltava este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então tornava este termo a Osa, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quião da terra até Quizibe, Eumá, e Afeca, e Reob, 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, e foi o seu termo desde Elefe, e desde Alon, em Zaanaim, e Adame, Nequebe, e Jabneel, até Lacum, e estavam as suas saídas do Jordão, e voltava este termo pelo ocidente, Asnote-Tabor, e dali passava a Ocoque, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Azer para o ocidente, e a Judá pelo Jordão para o nascente do sol. E eram as cidades fortes, Zidim e Zer, e Amate, e Racate, e Kineret, e Adamá, e Aramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e em Azor, em Iron, e Migdal-El, e Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias.
A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E foi o seu termo da sua herança de Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Tímina, e Ecrom, e Eltec, e Gibeton, e Balate, e Jeude, e Bene Berac, e Gaté, Rimon, e Mejarcom, e Racom, com o termo de fronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan, e pelejaram contra Lezém, e a tomaram, e a feriram a fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela. E a Lezém chamaram Dan, conforme o nome de Dan seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e retificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças que Eliezer, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte, em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador de sangue, e fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade, e proporá suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu ao seu próximo com intento, e o não aborrecia antes, e habitará na mesma cidade, até que se disponha juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes, na Galileia, na montanha de Naphtali, e Siquém, na montanha de Efraim, e Quiriate-Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E da além de Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer, no deserto da Campina, da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro, que andasse entre eles, para que se acolhesse, e elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eliezer, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate, caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Sacar e da tribo de Azer, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais, da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné,
por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebrom, e aos seus arrabaldes em Líbna, e aos seus arrabaldes, Egetir, os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Olom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos, e da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas que ficaram aos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim, e deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gézer e os seus arrabaldes, e Quibzaim e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, e Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrabaldes, e Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida em Bazã e os seus arrabaldes, e Besterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Sacar, Quisião e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, e Jarmute e seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Misal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes, e Eucate e os seus arrabaldes, e Reob e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida na Galileia, e os seus arrabaldes, e Ramote-Dor e os seus arrabaldes, em Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, Edimna e os seus arrabaldes, Enaalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes, e Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades, todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada qual com seus arrabaldes em redor delas, assim estavam todas estas cidades. Dessa sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as palavras, as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém.